crescendo juntos. Parece, mas não é. Nossa parábola de hoje, nós vamos para Mateus capítulo 13, versos 24 ao 30 e também do 36 ao 43. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vendo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No estudo do semeador, da parábola do semeador da última semana, nós falamos o que é uma parábola, o que Jesus queria trazer ao falar através de parábolas. Quem é o semeador? Todo aquele que leva a mensagem do Evangelho. O que significa a semente? Significa o Evangelho do Reino. Quais os tipos de terreno que a semente pode cair? Diferentes tipos de pessoas ouvem a mensagem. Qual é o terreno que produz para o reino de Deus? No Evangelho segundo Mateus, na parábola do trigo e do joio, ela tem dois momentos: a sua narrativa e a sua explicação. Vamos primeiro fazer uma diferenciação entre o trigo e o joio. O trigo é uma gramínea cultivada em todo o mundo, mundialmente. É a segunda maior cultura de cereais, sendo a primeira o milho e a terceira o arroz. O grão de trigo é um alimento básico usado para fazer farinha e com esta o pão, na alimentação dos animais domésticos, como ingrediente na fabricação de muitas outras produtos, e temos uma referência ali, depois você pode acompanhar. Já o joio é uma planta silvestre que se parece muito com o trigo, mas que pode ser diferenciada deste quando ambos dão o seu fruto. Pode crescer até 1 metro de altura, sua semente é venenosa e é considerada uma erva daninha. Isto está no comentário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, as duas espécies possuem uma morfologia muito parecida. Assim, o que distingue uma da outra é a formação da espiga. No joio, ela é bastante alongada. A formação da espiga no joio, elas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. Também tem uma coloração. Quando chegam na fase madura, as espigas do trigo são castanhas.
já as do joio têm a cor preta. Entretanto, como nós podemos notar, existe uma diferença, que são perceptíveis quando as plantas chegam numa determinada fase do seu crescimento. Quando elas são pequenas, é difícil de separar, diferenciar. Por isso, o joio é considerado uma praga, visto que cresce nos mesmos locais que o trigo e é assim uma competidora por nutrientes. Personagens citados na parábola. O que semeia a boa semente é o Senhor, o Filho do Homem, Jesus. O título Filho do Homem é a autodesignação mais utilizada por Jesus. Este é um título muito significativo, que aponta tanto para a sua plenitude, sua humanidade, quanto para a sua divindade. Já o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, o diabo. A ceifa, o fim do mundo. E os ceifeiros, os anjos. O que nós encontramos nessa parábola? Essa é mais uma parábola explicada pelo próprio Senhor Jesus. Os seus discípulos não a entenderam. Agora, temos entendido o que o Senhor Jesus tem nos falado? Vamos para pensar um pouquinho mais. Jesus afirmou em Mateus 13:11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Temos alguns elementos semelhantes à parábola do semeador, que estudamos anteriormente. O semeador, a semente, a temática de agricultura, etc. Porém, essa parábola não tem o mesmo significado. A parábola anterior trata de como as pessoas reagem à mensagem, sendo que o melhor exemplo é aquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Esta parábola vai apresentar como o mundo tem um caráter que possui uma natureza desigual e ou apresenta diferença de estrutura, de função, de distribuição, mas também ressalta sua consumação futura, ou seja, o dia do Senhor. Essa parábola não fala da igreja em si, mas do mundo, o campo onde a igreja está inserida e é peregrina. Assim como há plantações de alimentos úteis à sobrevivência humana, também há ervas indesejadas que crescem no meio dessas plantações. O mundo é assim. Porém, o mundo, o campo, terá uma rigorosa limpeza, onde o que não é útil, aquilo que é danoso, será separado. E o fruto da boa semente será guardado no celeiro do Filho do Homem. Mas a semente dos filhos do maligno será queimada. Vão ser lançados no fogo do inferno. No mundo de ontem, de hoje e no futuro, até a vinda do Senhor Jesus, o mal é tão sorrateiro que se alastra praticamente imperceptível, com muita dificuldade de identificá-lo. Essa parábola apresenta o destino destrutível para os filhos do maligno. Eles serão perfeitamente distinguíveis dos filhos do reino. Apresenta também o cuidado do Filho do Homem com os filhos do reino, que mesmo o seu Senhor, sabendo que existe o mal plantado junto a eles e não os arranca, saberá distingui-los e os separa para si. O próprio Senhor Jesus continuou com Judas até o momento em que ele deixou o Senhor e foi fazer o que ele tinha que fazer. Mas os justos vão resplandecer como o sol, ou seja, os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todos sempre ao lado do Senhor. Malaquias 3, 17, 18 diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Algumas lições dessa parábola. Primeiro, a necessidade da paciência diante do joio.
A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo não é uma ordem para que o pecado seja tolerado pela igreja. É necessário entender que há uma ceifa e que devemos estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da colheita. Segundo, o joio está misturado no meio do trigo. Mas João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor traz entendimento para os seus filhos. Há uma tentativa sorrateira de se falsificar a mensagem do Evangelho, a ética e moral determinadas pela palavra de Deus. Esses que propagam falsos ensinos, falsos modos de vida, falsas maneiras de agir na sociedade e se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Eles se misturam e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. Eles se parecem com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, pois são agentes de Satanás. Para refletirmos, o Senhor Jesus não autorizou nenhum de seus servos a arrancar o joio, pois isso poderia resultar em arrancar o trigo junto com ele. Quantas vezes nós não temos a paciência citada no item anterior e arrancamos o joio e com ele ferimos alguns dos irmãos em Cristo? Terceiro, o joio será definitivamente separado do trigo. O joio está com os dias contados. Somente Deus pode separar os falsos crentes dos verdadeiros. O falso crente está plantado sobre a mesma terra, recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e é regado pela mesma água, mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Haverá um dia que toda impureza será arrancada, tudo que afronta e transgride a Deus será removido. A verdadeira igreja estará reunida em esplendor com aquele que nos plantou. Essa separação somente ocorrerá no dia da ceifa, não antes disso. Perguntas para pensar. Há uma relação do semeador com a parábola do trigo e do joio. Quais as diferenças entre o trigo e o joio? Quem é comparado ao que semeia boa semente? Quem é comparado à boa semente? Quem é comparado ao joio? Quando e por ordem de quem será arrancado o joio no meio do trigo? O que será feito ao trigo na colheita, aos filhos do reino? Versículo para memorizar. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7, 9. Deus te abençoe, bom estudo, fique na paz do Senhor.